Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pensamento UFO. Pessoal, primeiramente, para começar esse vídeo, que vai ser um vídeo muito produtivo, primeiramente eu quero mandar um grande abraço para o meu Big Brother, meu irmãozão, meu amigo. Puxa, esse cara é sensacional. Um grande abraço para você, Miller. O Miller, pessoal, ele é dono do canal Zoom Insano. Convido a todos para assistir o canal Zoom Insano, um canal sobre ufologia, sobre vídeos. O Miller faz um trabalho fantástico naquele canal. Então assistam que vocês vão se divertir muito, se instruir muito, enfim, matar mais a curiosidade nossa sobre ufologia. O Miller também é administrador de uma página no Facebook que se chama Conexão Ufologia. Conexão Ufológica, Conexão Ufologia, enfim. Escrevam lá no Facebook que vocês vão ver a Conexão Ufologia. Ok? Então, Miller, aquele abraço. E por que, pessoal, que eu estou falando tanto do Miller? O Miller é um grande amigo meu e que dá maior força para o nosso canal Pensamento UFO. Um belo dia ele me manda um Google Drive, um drivezinho pelo WhatsApp. E nesse drive, pessoal, eu começo a receber episódios de um seriado que a History está transmitindo, que se chama Projeto Blue Book. O que é, pessoal, o Projeto Blue Book? Eu, desde moleque, nessas andanças minhas, eu venho ouvindo, e sempre eu estava antenado assim sobre o Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book foi o quarto estudo que a Força Aérea Americana, Força Aérea dos Estados Unidos da América, fez, que começou esse estudo, pessoal, em março de 1952. E ele se estendeu até janeiro de 1970, onde foi finalizado essa missão, esse estudo, enfim, o projeto em questão que se chamava Projeto Blue Book. Projeto Blue Book, o que seria o Projeto Blue Book? Projeto Livro Azul era um estudo que a Força Aérea Americana fez, que empenhou centenas de militares, desde generais até capitães, tenentes, soldados, enfim. Foi um projeto muito extenso que eles queriam, pessoal, saber o que existia por trás desse fenômeno ufológico, em que várias manifestações, principalmente no território dos Estados Unidos, no território americano, elas se faziam, enfim, muita gente avistando OVNIs, muita gente relatando abduções, quedas, acidentes entre aeronaves e OVNIs, pilotos de aeronaves relatando. E os militares americanos, eles queriam muito saber o que estava acontecendo, porque eles não sabiam, pessoal. Literalmente, eles não sabiam. Eles estavam assim, por fora totalmente daquele fenômeno. E o mais interessante, pessoal, é que no primeiro episódio, e eu já vou entrando o que eu vou fazer, pessoal, a partir de hoje, é o seguinte. Voltando no meu amigo Miller, meu grande Big Brother, é o seguinte, depois que ele me mandou esse Google Drive, esse drivezinho com os episódios, eu comecei a assistir assim, gradativamente. Eu já assisti 10 episódios. E pessoal, eu me apaixonei. É um seriado muito bacana, eu convido a todos para procurarem. Não é difícil encontrar os episódios na internet. Projeto Blue Book, onde eles fazem nesse seriado, episódio a episódio, mostram desde do início desse projeto Blue Book até, assim, enfim, todo o estudo, o empenho, a empreitada que foi esse projeto Blue Book. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu comecei a assistir, eu falei, você quer saber?
Vou compartilhar com todos aqueles que seguem o nosso canal Pensamento UFO. Vou compartilhar essas informações com meus amigos e vou convidar também todos vocês, de novo repetindo, a assistirem esse seriado, o Projeto Blue Book. Ele está, como eu falei, sempre transmitido no History, aqui no Brasil. E, pessoal, eu me apaixonei literalmente pelo seriado. É muito bacana, sabe? Nós que somos os curiosos, os pesquisadores da ufologia, e ao lado dos nossos queridos ufólogos, né? Tanto brasileiros como de outros países, nós temos muita sede de curiosidade, de saber o que é o fenômeno ufológico, né? E nesse seriado, pessoal, eu achei assim fantástico os desdobramentos que existem dentro do seriado, porque você começa a analisar, e essa é a parte que eu quero a partir de hoje falar para vocês. Vamos começar análises episódio a episódio de todos as partes do projeto Blue Book, que é esse seriado. Então, cada vídeo, cada dia, nós vamos analisar, eu vou fazer uma análise do que eu vi naquele episódio. Ok? Vamos começar então, pessoal. Nesse episódio, no primeiro episódio que eu assisti, eu acabei, pessoal, de assistir o primeiro episódio, ele começa com um piloto de um avião militar sobrevoando uma região que, pelo que a gente nota, existem nuvens carregadas, enfim, existe uma nebulosidade muito forte. E esse piloto, pessoal, ele encontra uma luz ou várias luzes, você pode perceber que é ou uma ou várias no meio das nuvens, que começa a perseguir essa aeronave. E esse piloto fica muito, sabe, desde intrigado até apavorado. O que será que está acontecendo? Até o momento que essa luz, ela vem de encontro com essa aeronave, e essa luminosidade começa a meio que brincar com o avião. E esse piloto fica em pânico. Além de tudo, tem uma hora que vocês vão ver no vídeo, no filme, esse objeto ele se choca com a asa do avião e esse avião cai. Enfim, o piloto quase entra em óbito. Acontece um acidente muito grave devido a esse fato. Já no solo, os militares eles recolhem, né, eles acolhem esse piloto, ambulância, enfim. E os médicos, eles levam esse piloto para o hospital e os militares vão interrogar esse piloto para ver o que aconteceu e tal. E ele começa a falar, pessoal, que ele ouviu uma música, que ele viu luzes, que essas luzes meio que brincavam com ele, e essa luz chegou a se chocar com a asa do avião, e deixou os militares, enfim, cabelo em pé. Porque eles não sabiam o que está acontecendo. Eles tinham, pessoal, muitas dúvidas. Porque como foi em 1952, a Guerra Fria, eles pensavam que poderia ser alguma arma de guerra da Rússia. Que a Rússia estava mandando armas de guerra e tal. Só que o piloto, ele falou na entrevista deles com os militares que ele nunca tinha visto algo assim. Isso eram luzes. E ele relata um fato muito interessante, pessoal. Ele diz que ele ouviu uma música e que em determinado momento parecia que o avião, a aeronave que ele estava pilotando, não era mais ele que estava pilotando. Parecia que a luz estava interferindo na navegação do avião que ele estava pilotando. Isso lembra muito um caso que aconteceu no México, se não me engano, aconteceu no México, onde um piloto ele começa a se comunicar numa viagem, né, para a torre de controle, só que ele começa a ter uma fala totalmente bizarra, pessoal. Parecia que não era ele. Parecia que alguma coisa entrou nas cordas vocais dele, enfim, no corpo dele e começou a falar.
e falou várias línguas. Esse piloto, ele tem o que nós chamamos na ufologia de a teoria do tempo perdido, porque esse piloto no México, ele não lembra do percurso que ele fez, uma parte do percurso ele não se lembra. Enfim, ele relata que algo interferiu tanto no psique dele, né, na mente dele, no corpo, como também na aeronave. E esse episódio, o primeiro episódio do Projeto Blue Book, nós vamos ver isso no relato do piloto, quando ele fala que tem uma hora que parece que não era ele, mas que estava pilotando a aeronave. Depois, pessoal, tem um capitão que aparece no seriado, capitão Michael Quinn, um capitão da aeronáutica, que é convidado pelos generais para fazer parte do projeto Blue Book. Porque vocês vão ver nas reuniões dos militares, eles muito ansiosos por saber, conhecer o que está acontecendo, que fenômeno é esse. Ao mesmo tempo que eles estão muito interessados e muito afoitos a saber o que é esse fenômeno que está acontecendo, eles têm a outra parte do projeto Blue Book, que é muito nítido, que vocês vão ver no seriado, que é a parte que na psicologia existe, nós falamos da psicologia da Gestalt. O que é a psicologia da Gestalt, pessoal? A psicologia da Gestalt é que existem fatos que na sua mente, na mente das pessoas, abrem lacunas, abrem janelas. E essas janelas, se não forem fechadas, elas ficam gastando uma energia psíquica, uma energia mental. É como se você deixasse uma porta aberta e existe uma resistência, existe algo que queira fechar ela, mas não consegue. Então fica aquele calo mental, sabe aquela coisa que você quer descobrir o que aconteceu e não consegue? Isso, pessoal, eu, Rodrigo, eu tenho isso, que é aquele fato do que aconteceu em 2006, quando nós tivemos aquela experiência no deserto do Alemão, em Santa Rita do Passa Quatro, onde uma luz gigante veio e nós temos, enfim, eu e um amigo meu não sabemos o que aconteceu todas aquelas horas, enfim. Isso que a gente chama na psicologia de psicologia da Gestalt, que são janelas e, vamos dizer, mentais, que não se fecham. Por que eu estou falando isso, pessoal? E hoje eu estou falando demais. Eu trouxe até uma tacinha aqui. Vou beber uma água. Enfim, vamos lá. Pessoal, por que eu falei da psicologia da Gestalt? Porque vocês vão notar na série que ao mesmo tempo que os militares eles querem saber o que é aquele fenômeno que está acontecendo, em contrapartida eles querem também dar um fechamento na população, para a população, entendeu? Porque a população ela entra em pânico, o que está acontecendo, ela pergunta, ela vai às autoridades e pergunta, o que aconteceu, o piloto está falando um monte de coisa, ele fala que ouviu uma música e que, então, os próprios militares entre eles ficam sem saber. Então, uma parte que eu vejo muito nítido nesse seriado, que no Projeto Blue Book eles mostram nesse seriado, é que existia um esforço muito grande dos militares por parte das autoridades, esse esforço para fechamento dos casos, entendeu? Eles queriam dar um fechamento lógico, um fechamento racional para um fenômeno não tão lógico, entendeu? Não tão racional e não tão positivista. Sabe aquela coisa 1, 2, 3, de repente o fenômeno ufológico não é uma coisa
em que a mente humana possa compreender com tanta facilidade. E vocês vão ver, como eu disse, nesses vídeos, nesse seriado, o esforço das autoridades para o fechamento. Tem uma parte que depois desse episódio, né, que o piloto cai, eles vão fazer toda aquela entrevista com ele. Tem uma parte que eles chamam esse capitão, Michael Quinn, para fazer parte desse projeto, dessa missão. E também, pessoal, eles chamam um astrofísico, um professor de astrofísica, que é convidado, e quem convida esse professor é esse capitão. Esse capitão vai até esse professor, ele se encontra com o professor e começa a convidá-lo para trabalhar. Eu notei uma coisa, pessoal, tanto o capitão como o professor, eles têm egos muito fortes, sabe? Os egos deles, as personalidades deles são muito fortes. E existe uma competição, um conflito, um embate. Até no início o professor falou que não, ele é somente um professor de astrofísica, que ele dá aula, que ele está muito bem, obrigado, e que ele não quer participar desse projeto Blue Book. Aí o capitão, ele é muito astuto, muito inteligente, ele meio que seduz o professor de uma forma assim... Sedução não é a palavra. Ele meio que faz um diálogo com esse professor e ele desafia. Sedução não é a palavra, é o desafio. Ele desafia esse professor para entrar na missão do projeto Blue Book e esse professor aceita. E aí começam os desdobramentos. Pessoal, aí começa literalmente a missão e os desdobramentos desse projeto Blue Book. Assim, ele chega, né, o professor chega na família dele, ele tem um filho, uma esposa, e ele fala para a esposa, olha, eu vou fazer agora, a partir de agora, um trabalho, que eu vou viajar muito e tal, e vocês, resumindo, aguenta aí que eu estou partindo para essa missão. Mas a esposa, pessoal, ele fala o que para a esposa? Ele fala que vai ser um trabalho muito bom, vai ter um bom reconhecimento, que é o que o professor busca. Tem uma fala muito interessante, pessoal, nesse episódio, quando o professor fala o seguinte, que existem muitos cientistas que queriam descobrir, por exemplo, se existem discos voadores no universo. E que de repente esse projeto Blue Book dará, né? Ele fala que dará a possibilidade desse professor entrar para a história da humanidade como a pessoa que desvendou o fenômeno UFO. Mas é o que eu falei para vocês, pessoal. É interessante no discorrer da ação desse episódio, é interessante você ver tanto o esforço das autoridades em conhecer o fenômeno UFO e descobrir o que é o fenômeno UFO. E é muito interessante também, é o que eu falei, esse esforço para o fechamento dos casos, para o encobrimento dos casos. Porque as autoridades, eles querem a todo custo tirar essas informações da grande massa popular. Tem uma parte, pessoal, a finalização do caso do piloto, é quando esse piloto vai até, sendo recolhido nos militares, ele vai para o hospital, e de repente no final do episódio, eles aplicam uma injeção, dopam, né, pessoal? Porque o piloto começa, sabe, falar assim, muita coisa, sem nexo, ele fala muito de uma música sobre a lua, e eles meio que não podem deixar vazar as informações. Então, nesse episódio, vocês vão ver o piloto sendo dopado e, literalmente, eles mandam, com certeza, para um hospital psiquiátrico. Eles vão dopar eles, né? Ele sistematicamente. Isso acontecia muito.
Enfim, pessoal, tem uma parte muito interessante também, eu vou falando para você, eu vou lembrando do episódio que eu assisti, que é esse primeiro, mas tem uma parte que eles entram, o capitão Michael, né, e o professor, eles vão até um local lá, militar, e esse capitão, ele mostra para o professor um balão meteorológico. Um balão meteorológico estava lá, até eles colocarem no balão num lugar com holofotes, para o professor ver bem, eles estudando, tudo. E abaixo do balão, uma parte metálica. Então, o que o capitão fala? O capitão, pessoal, ele fala que o avião, com certeza, colidiu com um balão meteorológico, que a parte metálica bateu na asa, e derrubou a aeronave, que a 300 mil quilômetros, não sei, enfim, quem souber de velocidade de aviões, coloque no comentário. Mas então, o capitão fala que aquela velocidade que o piloto estava passando, a mente até fica meio que atordoada, que ele pode ter visto miragens, enfim, alucinações da mente dele. Mas o professor, ele não acredita, não engole muito essa teoria. Por quê? Porque eles vão até aonde estava o avião que esse piloto sofreu acidente. E nesse avião, existe, na hora da colisão, existe quebrou a asa. Uma das asas colidiu e deixou detonou, vamos dizer, a asa. Tem a parte da asa frontal e deixou tanto uma colisão, que deixou um buraco e um risco atrás. Quer dizer, bateu algo com muita violência que deixou aquela marca. E o professor, ele não engole muito que foi um balão meteorológico. O que o capitão Michael faz com o professor? Ele fala, professor, já que você não acredita, que você não acredita nisso, e o professor diz assim, não, eu não acredito porque a matemática não está fechando esse caso, entendeu? Você pode falar a teoria que o balão meteorológico colidiu, mas para mim é outra coisa. Aí o que o capitão faz? Ele pega o professor ele fala assim, então o senhor quer... Não, minto, pessoal. O professor diz para o capitão, se não me engano, eu acho que foi isso, se ele não leva ele para um passeio nesses aviões, para ele sentir, né, fazer o test drive lá em cima. E o capitão, ele topou, ele leva, falou, então o senhor quer ver? Então vamos lá. E eles partem para fazer um voo noturno. Esse voo não, pelo que eu vi, o capitão nem falou para os comandantes dele, eles pegaram e foram. E tinha realmente um balão meteorológico e esse capitão, ele fez uma loucura muito grande, porque ele foi mesmo, deu um rasante, virou a aeronave, enfim, fez todos os trâmites lá que o piloto falou que aconteceu, e chega o momento que o capitão, ele esbarra a asa do avião no balão meteorológico e eles chegam a sofrer o acidente. Foi assim muito incrível, porque literalmente o capitão Michael estava com o sangue nos olhos, como eles dizem, né? Aí, pessoal, o que acontece? Eles sofrem um acidente, quase acontece uma tragédia, os dois quase morrem, entendeu? E depois ainda o capitão se vangloria perto do professor, que ele fala, olha, se eu não fosse tão bom, nós estaríamos mortos, mas eu sou um bom piloto e nós não morremos, mas eu mostrei para você que foi um balão meteorológico. Porém, pessoal, no momento da queda e que eles recolhem o professor, ele tem uma visão no alto de um homem muito estranho, com um chapéu preto, sobretudo preto, e é uma figura que vocês vão notar no vídeo, no filme,
que ele fica afastado, mas ele entra, ele olha para o professor e o professor enxerga ele, vê ele. E até o professor fala, quem é aquela pessoa? É uma figura muito estranha. Seria os famosos MIB, sabe, os MIBs? Os MIBs, até no caso Varginha, pessoal, eles falam que a mãe das meninas, né, que viram o ET de Varginha, elas foram visitadas por homens de preto que ofereceram uma grande soma em dinheiro para elas não falarem nada e mudarem totalmente a versão do que elas viram, no caso Varginha, aquele fato que elas viram o ser naquele terreno. Eu sou muito fã tanto as moças, a mãe delas, porque elas foram muito honestas, elas tiveram um caráter muito bacana, uma elevada sabedoria, essas meninas e essa mãe, de não mudar a verdade, sabe? Elas até hoje, elas fazem entrevistas, palestras e, enfim, elas falam a mesma história que eu, particularmente, Varginha, é fato, pessoal. Foram capturados seres, esses seres saíram de Varginha, foram para a ESA, da ESA foram para o Unicamp, enfim. Um dia nós vamos fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo também de Varginha. Ok? Mas voltando no projeto Blue Book, pessoal, essa figura que eu falei para vocês, esse homem de preto, ele é avistado pela primeira vez pelo professor naquele acidente, e depois, em seguida, aparece uma cena que o professor está indo em alguma base, alguma coisa assim, militar ou não, que ele entra dentro daquele local, e naquele local existe uma filmadora. E essa filmadora, pessoal, ela aparece uma criança falando números, aparecem formas geométricas. Enfim, essa filmadora, ele vê aquelas informações e aparece já ele na casa dele, conversando com a esposa. A esposa também, pessoal, uma moça muito íntegra, a gente vê que é uma pessoa muito boa. Ela, em determinado momento, essa esposa tem um encontro com uma loira muito misteriosa. Essa loira, algo existe nessa personalidade dessa loira, porque ela vem, ela começa a conversar com a mulher, com a esposa do professor, que agora já está na missão do projeto Blue Book, e elas criam uma amizade muito forte, sabe? Eu vi que aquilo lá é um início de uma grande amizade. Aí termina que nesse episódio, eu já até falei anteriormente, termina o episódio, o fim do episódio é que o piloto, como eu falei para vocês, é levado, depois de tomar uma injeção, para algum lugar que eu acho, com certeza, ser um sanatório, né, um hospital psiquiátrico, onde ele é internado, enfim, ele é anulado, né, pessoal? Essas pessoas são anuladas. Uma coisa, pessoal, que eu sempre, como que eu falar para vocês? Eu sempre imaginei, eu sempre analisei quantas pessoas que são taxadas de loucas por ter tido contato com o fenômeno ufológico. Quantas pessoas, por exemplo, existem em sanatórios tomando uma gama de remédios que, na verdade, entraram em contato com o fenômeno UFO e aquilo mexeu tanto com o emocional delas, porque, pessoal, o negócio é pesado, entendeu? Uma abdução, um contato de terceiro, quarto grau não é coisa pouca, entendeu? Mexe tremendamente com o emocional e o psicológico das pessoas. Então é isso que eu me pergunto, será que não existe nos sanatórios aí do mundo inteiro centenas de pessoas que não são loucas e na verdade tiveram esse contato? É coisa de se pensar. E é isso. E uma coisa bacana, pessoal, até que eu acho que eu falei no começo desse vídeo,
eles veem, quando você começa a assistir esse seriado, nesse primeiro episódio, tem uma fala do Capitão Michael lá, que ele fala alguma coisa com o professor, que o professor fala, o que é disso, o que você falou, disco voador? Então você vê que naquela época, 1952, foi o tempo que eles começaram até a nomear o fenômeno, dando, por exemplo, o nome de discos voadores, porque os objetos avistados parecem com discos, com pratos, com pires. Então, pires voadores, discos voadores, sabe? Então é muito bacana você ver esse desdobramento antigo, de 1950, década de 50, quando começou. Nessa anterior a 52, pessoal, em 1946, se não me engano, eu também não sei essa data, se é essa data mesmo, teve o evento de Roosevelt. E nesse evento, pessoal, de Roosevelt, que como eu falei para vocês, é anterior, né, a 1952, eu não sei se foi em 46 que teve esse evento, enfim. Foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos, onde numa fazenda em Roosevelt, num rancho, teve a queda de um disco voador, que um fazendeiro, de repente, ele encontra nas terras dele um objeto voador não identificado, acidentado, onde encontraram, por exemplo, o objeto, relatos que encontraram os corpos dos tripulantes. E isso, pessoal, me lembra até que eu estou lendo este livro, chama Projeto Majestic, de Whitley Strieber. É isso? Whitley Strieber, é isso aí mesmo. E esse livro, esse Projeto Majestic, ele conta a biografia, vamos dizer, é contado a parte que não foi revelada pelo governo naquela época. E aqui ele conta, por exemplo, que teve o objeto, o voador não identificado, que recolheram os corpos dos tripulantes, dos extraterrestres. É um livro muito bacana que eu indico, Projeto Majestic. Eu acho que no Google, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E nesse fato, pessoal, de Roosevelt, esse coronel, como eu falei, né, na sala do Capitão Michael Quinn, quando ele chega na sala dele, ele vê que nas paredes, pessoal, esse Capitão Michael aí, ele colocou um monte de coisas, sabe? São fotos de extraterrestres, fotos de OVNIs, vocês vão ver quando assistir esse episódio. E até o coronel, general, sei lá, eu falo, olha, eu gostei da sua decoração, e esse capitão fala, já que eu vou ficar aqui por um tempo, eu dei uma decorada. E esse caso que eu falei para vocês, pessoal, do caso Roosevelt, foi muito interessante porque no primeiro momento teve os jornalistas, né, que divulgaram no jornal daquele dia, um dia posterior, não sei, que teve a queda de um OVNI num rancho de Roosevelt. No dia seguinte, já mudou a notícia no jornal, entendeu? Eles já falaram, olha, não foi um OVNI, foi um balão meteorológico, e até teve uma foto famosa de um militar com um balão meteorológico, que eles deram entrevista, que vem muito no que a gente o que vocês vão ver e que a gente vai ver nesse seriado do Projeto Blue Book, que é aquilo que eu falei para vocês, aquele esforço das autoridades, ao mesmo tempo de entender o fenômeno UFO e acobertar muitas informações. Porque assim, o que eles dizem, que se tudo for revelado, vai gerar pânico, vai gerar isso, enfim, esse é outra parte para a gente comentar em outro vídeo, dessas coisas, né, que eles falam, esses argumentos que principalmente os militares, os governos falam, que não pode ser divulgado por conta disso e daquilo. No caso Roosevelt foi muito interessante porque tem relatos que
quem chegou e teve contato com as peças desses OVNIs eram partes metálicas que pareciam com papel laminado. E eram partes, pessoal, resilientes, porque conforme você amassava, no momento que você não estivesse mais exercendo essa pressão e soltava esse material, a resiliência dele fazia com que ele voltasse à forma original, antes de ser amassado. Para vocês terem ideia, né? Olha a tecnologia desses caras. Ok? Mas é isso, pessoal. Essa foi uma análise, a primeira análise dos episódios do Projeto Blue Book, que é um seriado muito bacana. Faremos mais e mais comentários desse seriado. Num primeiro momento, agora nós vamos analisar 10 episódios, nós vamos fazer 10 vídeos. São análises longas e quando você tem um tempinho, assista, ok? E nessas análises, pessoal, nós vamos falando, nós vamos costurando com outros casos, entendeu? Não vamos falar propriamente somente do caso aliás, não do caso, mas do episódio. Nós vamos costurando, como eu falei para vocês, que esse piloto desse episódio diz que tem um momento que ele já não estava mais pilotando a aeronave, algo externo, as luzes estavam no comando. O que aconteceu com esse piloto mexicano? Eu acho que é mexicano ou colombiano, não sei, mas é isso que aconteceu, que ele relata também. Para vocês verem, pessoal, que os casos ufológicos, muita coisa que assim são idênticos às experiências. Por exemplo, um caso que acontece nos Estados Unidos aconteceu na Indonésia, o mesmo padrão aconteceu no Brasil, entendeu? Então é muito interessante esse mecanismo do fenômeno UFO acontecer em várias partes. Ok? E é isso. Vamos finalizar a nossa análise. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com a sua família. E, pessoal, foi uma grande honra conversar com vocês hoje, ok? Fazer essa análise, primeira análise do seriado Projeto Blue Book. Cada episódio nós vamos assistir e fazer um comentário, uma análise. Ok? Grande abraço, pessoal. Valeu!